Muitos até hoje acreditam que o período de tribulação equivale ao tempo de 7 anos, sendo dividido como metade sendo tribulação e a outra última metade como sendo a grande tribulação. Mas deixe-me dizer algo a vocês. A tribulação, na verdade, ou grande tribulação, correspondem ao mesmo período de tempo e muito provavelmente não são 7 anos. Aqui eu vou mostrar para vocês o que é mais provável que seja esse período de tribulação. Muitos interpretam esse período de 7 anos ao levar as profecias de Daniel, mais especificamente em Daniel 9, no verso 27. Aqui ele vai dizer o seguinte: um pouco antes, quando você lê, ele vai estar falando sobre o ungido, no verso 26. Ele vai dizer que depois dessas 62 semanas, já vai ter passado mais 7 semanas, que totaliza 69, sobrando apenas uma semana de ano, que equivale a 7 anos. Diz que depois desse período, o ungido será morto e ele não se fará mais presente. O que é que significa? Que Jesus haveria de padecer na cruz e depois seria assunto aos céus. Ele não estaria mais entre nós. Esse é o período da última semana. Agora, veja só. Qual é o período que ele estaria entre nós? Diz no verso 27: e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui ele está dizendo com clareza que o Messias, o ungido, ele é que fará esse período de 3 anos e meio, que é metade dessa semana, uma aliança. Ele fará uma aliança e na metade da semana ele vai ser morto e cessar o sacrifício. Por quê? Porque até então o sacrifício judaico pela remissão de pecados, ele era feito simbolicamente. Não é que aquele sangue de cordeiro servia para pagar pecados, mas era apenas uma simbologia para lembrar o verdadeiro sacrifício futuro, que seria o de Cristo. Aqui, quando Jesus morre na cruz, o que é que acontece? O véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se parte ao meio. Quando se parte ao meio, é um significado do alto que aquela divisão entre o lugar santíssimo, que só pertencia simbolicamente ao sumo sacerdote, havia acabado. Acabou porque esse acesso ao lugar santíssimo, a presença de Deus, não dependia mais de homens, mas foi aberto a todo o povo mediante a morte de Cristo. Todos agora têm acesso a Deus Pai pessoalmente, só que em espírito. E aqui, quando esse véu rasga, significa o fim daquela antiga aliança. Um período que era regido por sumos sacerdotes, levitas e toda essa classe que se dividia no sinédrio como saduceus, fariseus e tudo mais. Quando o verso 27 se refere ao ungido, se refere ao personagem principal. Se você conhece um pouco de leitura de português, você vai ver que no 27 ele vai falar do ungido do verso 26. E ele não está falando do príncipe do povo que há de vir. Primeiro porque aqui o personagem principal é o ungido. E em seguida ele não vai falar do príncipe que há de vir. Ele vai falar do povo do príncipe. Então, se você quiser colocar o 27 como falando de um personagem, você não pode falar desse príncipe, mas sim do povo dele. Porque ele não está falando do príncipe, e sim do povo. Observe. Depois das 62 semanas será morto o ungido
e não estará mais aqui. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então veja que ele está falando de dois personagens, o ungido e o povo do príncipe que há de vir, não do príncipe. Não podemos pegar esse príncipe e jogar no verso 27 como se fosse ele que estivesse fazendo essa aliança com muitos por metade da semana. Não, porque quem fez a aliança com muitos foi Jesus Cristo. É tanto que nós vivemos uma nova aliança. Quando ele vai à ceia, ele pega o cálice e pega o pão, ele vai dizer que aquilo é a nova aliança em meu sangue. Então, olha quem fez a aliança, foi o ungido. E quem cessou o sacrifício e a oferta de manjares no templo com a sua morte? Foi o ungido. Ungido aqui significa Messias, Mashiach em hebraico, e Cristo em grego. Nós estamos falando aqui não do príncipe, mas do ungido. Então, se quase todos os que se dizem cristãos acreditam numa semana como sendo o período de tribulação e grande tribulação, onde fica agora esses 7 anos? Nós sabemos que o ministério terreno de Cristo durou 3 anos e meio. E depois desses 3 anos e meio, aí eu pergunto, e o resto da semana? Os outros 3 anos e meio? Será que esses tempos finais foram jogados lá para o futuro? Ou será que foram cumpridos lá mesmo? Nós sabemos que esses períodos aqui, essas 70 semanas, todas elas foram determinadas sobre o povo. Leia o verso 24. Elas foram determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e fazer ungir os santos dos santos. O que é que ele quer dizer? Selar a visão e a profecia. Praticamente é acabar com isso. Acabar com todas essas coisas. É tanto que Jesus diz que a lei e os profetas encerraram em João Batista. Tem um verso que Jesus fala isso. A lei e os profetas acabaram em João Batista. É muito simples perceber que existe uma interpretação que depois que Jesus cumpre a metade da semana, a outra metade da semana se estende no período dos apóstolos até a morte de Estevão, que provavelmente foi 3 anos e meio. A partir dali, nós percebemos que a igreja ela não sai daquela região de Israel, fica concentrada naquela região, principalmente Jerusalém. Depois de um tempo, nós percebemos que Estevão é morto, Paulo estava presente, e Paulo é escolhido rapidamente como o apóstolo dos gentios, aquele que vai levar a palavra para longe de Israel. É a partir dali que o tempo dos judeus, do povo de Daniel, acaba e passa a ser implementado uma missão evangelística mundial. E todo mundo passa a ter acesso ao evangelho, sendo disseminado cada vez mais, não só por Paulo, mas até mesmo pelos apóstolos e discípulos que estavam ali em Jerusalém. Pedro ainda tem uma resistência, e uma resistência que foi obrigado a ter um sonho, uma visão, né? E essa visão trazia animais impuros, pedia para ele comer, e ele não queria comer. Então o Senhor fala, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, como um sinal de que a palavra de Deus necessitava ser pregada aos povos gentios, que não eram judeus. Eles tinham essa distinção no passado, como se guardasse aquilo apenas para o povo judeu. O próprio Jesus falou isso no tempo que estava aqui.
mas quando ele foi rejeitado pelo seu povo, abriu margem para que todo mundo pudesse ser salvo. Isso já havia sido orquestrado desde o início. E aí eu pergunto a vocês, qual é o período de tribulação então? Se não é mais 7 anos? Se não é mais 3 anos e meio? Ah, mas tem lá no Apocalipse, nos profetas, nós vamos encontrar períodos de 42 meses, que equivalem a 3 anos e meio. Período de 1.300 e tantos dias lá, sei lá, que equivale a 3 anos e meio também. Períodos de tempos, que equivale a 2 tempos, e meio tempo, metade de um tempo, que também equivale a 3 anos e meio. Só que a linguagem apocalíptica nesse livro, e todos os livros que falam do fim, é uma linguagem de arquetipos, de simbologias, de sentidos figurados. Nós não podemos pegar exatamente esse período. Nós falamos em numerologia que todos esses números, eles não são números exatos e nem como estão escritos, mas são períodos longos que são incalculáveis. Então, a grande tribulação, como podemos ver, ela já começou há muito tempo atrás. O próprio Pedro, quando estava em Pentecostes, diz que naquele momento estava sendo inaugurado, no livro de Atos, o fim dos tempos. Estava começando ali. Quando vamos em Daniel 12, vemos que o anjo diz para selar o livro de Daniel, porque ainda não é chegado o fim. Quando vamos no final do livro de Apocalipse, salvo engano 22, 9, 22, 10, uma coisa assim, ele vai dizer que não cele esse livro, porque agora é chegado o tempo, está próximo. Então, o tempo do fim havia chegado. E esse tempo é longo, essa tribulação é longa. Você observa aí, tanta morte de milhares e milhares de cristãos todos os anos. Guerras, pestes, falta de amor entre os irmãos, entre a família, entre seres humanos comuns. Você observa tanta doença, catástrofe, atrocidade que nunca se viu. O aumento desenfreado da ganância, das doenças, da gula. O povo inteiro está muito gordo em comparação ao que era o passado. E cada vez mais essas iniquidades, os exacerbamentos estão presentes na sociedade. E isso faz com que todo esse período seja um período de dor, um período de injustiça, de morte. E você quer mais tribulação do que essa? Os países contra países, reinos contra reinos. Quantas mortes as guerras não já causaram? A fome, a injustiça, as doenças, acidentes. Quanto mais o tempo passa, mais desgraça acontece. Não vai ter 100% do planeta em todos os lugares as cidades pegando fogo, mas vai ter focos isolados e esses focos só aumentam. Você quer mais tribulação do que essa? Basta você ligar os noticiários, abrir os sites, 24 horas somente desgraças sendo postadas. Você quer mais tribulação do que essas? O número de falsas igrejas, falsos profetas, está desproporcional aos verdadeiros profetas, às verdadeiras igrejas. Eu arriscaria dizer 99% contra 1%. E sem medo de errar. Não haveria falsos profetas nesse período? Não haveria iniquidade nesse período? O acúmulo de maremotos, terremotos, furacões, catástrofes globais? O sol não abrasaria os homens?
Nós vemos aí sinais no céu o tempo todo, sinais em Israel o tempo todo. Você quer mais tribulação do que essa? Você acha que o anticristo ele vai chegar de chifres, garfo e dentes afiados? Não. Ele vai chegar como um político qualquer, prometendo a paz, um homem de valores, de princípios, aparentando ser um salvador. Você quer mais tribulação? Não existe um período de 7 anos para o anticristo. E nem de 3 anos e meio. Há quem acredite que 3 anos e meio será o período dele. Outros afirmam que será por volta de 1 ano apenas. Muitos esperam a reconstrução do templo, para que ele possa se assentar ao templo de Deus, querendo parecer ser Deus, para ser adorado. Mas será que isso não vai ser apenas uma outra simbologia da linguagem apocalíptica? Eu comento isso e muito mais no nosso livro que está sendo lançado essa semana, Apocalipse, onde eu vou falar os verdadeiros significados de todas essas simbologias principais e personagens que estão elencados nos livros proféticos do fim. Você quer entender sobre arrebatamento, a besta, os 144 mil, sobre quem é o anticristo, o falso profeta, saber um pouco mais sobre os cavaleiros do Apocalipse, as pragas, saber como isso vai se desenrolar e a simbologia que carrega? Nós vamos comentar tudo nesse material. Eu espero que você consiga adquirir, está bem acessível, e que faça bom proveito para a sabedoria sua e dos demais. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.